Olá, ontem à noite foi divulgado um vídeo do deputado Daniel Silveira do PSL bolsonarista lá do Rio de Janeiro. Durante 19 minutos e 9 segundos, foi uma violência, ataque à democracia, à Constituição, às liberdades, ao Supremo Tribunal Federal, à honra e à dignidade dos 11 ministros. Algo intolerável e, sinceramente, ao longo da história do Brasil republicano, eu nunca vi um parlamentar se dirigir desta forma à Suprema Corte. Foram ofensas, insisto, à honra, à dignidade, defender o fechamento do Supremo Tribunal Federal, portanto a imposição de uma ditadura, ameaçou de morte os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendeu a imposição do ato institucional número 5 e ontem justamente eu tinha discutido isso no final da tarde na minha live, e li alguns artigos, o adicional número 5 de 13 de dezembro de 68 e quão arbitrário é esse ato, provavelmente o ato mais arbitrário da história brasileira, usou palavrões, expressões chulas, e aí eu vou ler um trechinho só da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou corretamente a prisão desse deputado. O plenário do STF vai apreciar essa questão e de acordo com a Constituição, a posteriori, o plenário da Câmara dos Deputados. A questão é muito simples, é cassação já. Não é possível ter um deputado que viola a Constituição, que despreza o Estado Democrático de Direito, que ameaça de morte ministro do Supremo Tribunal Federal, possa passar impune, como se isso fosse uma manifestação de liberdade de expressão. Não, ele está violando preceitos, cláusulas pétreas da Constituição. Eu vou ler uma passagem rápida da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Diz ele, citando um trecho, do que disse o deputado bolsonarista, extremista, Daniel Silveira. Disse o deputado: eu quero saber o que você vai fazer com os generais, os homenzinhos de botão dourado. Você lembra? Ele está se referindo ao ministro Fachin. Continua. Eu sei que você lembra do adicional número 5, de um total de 17 atos adicional. O que aconteceu, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filho da puta que tu tem, essa cara de vagabundo. Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei que você na rua levando uma surra, Eu estou fomentando a violência, diz o deputado. Não, eu só imaginei, ainda que eu premeditasse, não seria crime. Bem, olha o que o deputado está dizendo. Continua, vocês, está falando de todos os ministros, não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poderem estar na Suprema Corte. Eu concordo completamente com Abraham Weintraub quando ele falou: eu por mim colocava todos esses vagabundos, todos na cadeia, fecha aspas, aponta para trás, começando pelo STF. Ele estava certo. Continua o deputado extremista bolsonarista Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Ao STF, pelo menos constitucionalmente, cabe a ele guardar a Constituição. Mas vocês não fazem mais isso. Vocês e seus 10 amiguinhos não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre essa Constituição que é uma porcaria. Chega, É suficiente, eu não vou continuar tudo o que ele vai falando, das acusações contra a honra, a dignidade dos ministros, as expressões chulas, palavrões, xingamentos, mas aí tem uma questão que me parece central nessa discussão. Ele diz que a Constituição não serve para nada, que a Constituição é uma porcaria, entre outras expressões que ele usa, mas ao mesmo tempo, se utiliza de preceitos da Constituição para defender, entre aspas, a sua liberdade de expressão. Ou seja, algo que eu sempre falei há meses, que Bolsonaro e os extremistas bolsonaristas agem da mesma forma como Hitler e os nazistas em relação à Constituição de Weimar de 1919. Ou seja, utiliza da Constituição para tomar a estrutura do Estado Democrático de Direito, para daí destruí-lo. Quer dizer, use, portanto, da democracia, das instituições democráticas para destruir a democracia. Bolsonaro, os bolsonaristas e seus extremistas aqui no Brasil fazem a mesma coisa, só que substituíram a Constituição de Weimar pela Constituição de 1988. Essa Constituição que, de acordo com os bolsonaristas, como esse Daniel Silveira e o próprio Bolsonaro, que é um extremista que está fora do campo democrático, que diz que é uma porcaria, ele quer usar de preceitos democráticos como a liberdade de expressão,
né, para dizer não, isso me dá direito de fazer um pronunciamento dessa forma. Não com esse conteúdo, né, com agressão às instituições, defendendo imposição de ditadura, fechamento do Supremo Tribunal Federal, imposição de ditadura. É bom lembrar que o adicional número 5 deu ao presidente da República o poder legislativo. Ele era, portanto, do executivo, legislava, e ao poder judiciário retirou todas as garantias dos juízes, né? E todas as medidas adotadas pelo adicional número 5 pelo presidente da República não seriam apreciadas pelo poder judiciário e inclusive suprimia o habeas corpus. É isso que Bolsonaro, os bolsonaristas querem fazer no Brasil. O Daniel Silveira apenas está vocalizando esse discurso extremista que coloca em risco, portanto, o nosso país, a República, as instituições e a Constituição de 88. Em resumo, fazer o quê? Primeiro, exigir imediatamente da Câmara dos Deputados, escreva para os seus deputados, né, a cassação desse parlamentar. E a posteriori, um inquérito, e depois, se for recebido pela Justiça, um processo, porque ele tem de ir para a cadeia. Esse exemplo, esse Daniel Silveira, tem de ser o exemplo de resistência democrática frente ao arbítrio, frente ao extremismo, frente ao bolsonarismo reacionário e que tem tinturas, e eu sempre digo, e esse discurso mostra claramente, nazifascista. Portanto, não é um exagero fazer esse tipo de conceituação. Vamos aguardar os acontecimentos. O Supremo deve referendar a prisão do deputado. Vamos ver como é que vai agir a Câmara dos Deputados, né? E tem uma outra questão. Jair Bolsonaro vai ficar calado? Não vai, porque Jair Bolsonaro comunga de todas essas ideias, vamos chamar de ideias, essa linguagem vulgar, chula, recheada de palavrões, de extremismo, ele comunga de todos esse pensamento de Daniel Silveira. O Daniel Silveira, na verdade, é o porta-voz de Jair Bolsonaro. Nós estamos caminhando, portanto, para aquilo que eu tinha dito há meses, para um conflito, uma grave crise institucional, legislativo, judiciário e executivo. E pior, agregando um fator que estava fora da disputa política no Brasil, no mínimo há 3 décadas, e era bom para o Brasil, para as instituições e para as Forças Armadas. Estou me referindo a elas especificamente, porque tudo começou, esse incidente se agravou devido a um tweet do general Vilas Boas fazendo uma ironia, né, de uma manifestação do ministro Fachin. Aproveitando desse tweet, né, que é 3 anos depois, quer dizer que o ministro se manifesta 3 anos depois, o ministro Fachin, sobre um tweet de 2018 do então comandante do Exército. O Daniel Silveira, extremista, né, bolsonarista, reacionário, que conspira contra a Constituição que ele chama de porcaria, ele coloca em risco as instituições. Se não tiver a resposta imediata, primeiro do Supremo Tribunal Federal, confirmando a prisão do deputado, segundo, da Câmara dos Deputados, abrindo um processo de cassação do deputado, e deve ser cassado lá no final, e uma reação da sociedade civil urgente já, dizendo um basta ao avanço do extremismo, tudo isso aqui vai acabar muito mal. Ou seja, nós podemos estar caminhando por uma gravíssima crise institucional, algo que eu já tinha previsto, junto com a pandemia, com a crise econômica, né, com uma crise social que nós estamos vivendo no Brasil, uma crise institucional. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas uma questão, ela é inegociável. Qual? A cassação de Daniel Silveira. Isso é um exemplo. Antes que os bolsonaristas tomem o poder no Brasil e imponham uma ditadura. Ou seja, fora Bolsonaro, cassação já de Daniel Silveira, viva a Constituição, viva a democracia e viva a República. Até!